tarde! Tudo bem com vocês? Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao 7º episódio do programa FCR, Funcionário Conquistado e Retido. E hoje nós vamos falar sobre feedback no período de experiência. Como aplicar um feedback para o funcionário que está em experiência, tá? Eu tenho aqui uma apresentação que eu vou ter aqui para a gente ir falando sobre ela, tá? Então, como é que você vai aplicar um feedback para o funcionário que está em experiência? Yumi, como eu tenho que falar? O que eu tenho que falar? Como eu tenho que me portar? Né? Como é que ele vai entender o que eu estou falando? Será que quando o funcionário está em experiência, eu ainda tenho que falar com ele ou só desligá-lo no período de 45 dias? Como é que eu vou desenvolver esse profissional que está aqui na minha empresa em experiência, porque eu o contratei e preciso desenvolvê-lo, porque tem algumas coisas que ele está fazendo que não estão legal, que não está batendo, que você não quer desligá-lo, mas você precisa também ajustar. Senão a tendência é desligá-lo aí ao final dos 45 dias. Então, semana passada nós tivemos uma live falando sobre... Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Semana passada nós tivemos uma live falando sobre 5 conceitos de feedback. Que foi sobre... Ele tem que ser direto, ele tem que ser específico, ele tem que ser aplicável, tem que ser imparcial e tem que ser oportuno. Não sei se vocês lembram, dá uma olhadinha lá na live passada, tá aqui no Insta, tá no YouTube também. Dei uma olhadinha para vocês pegarem esses conceitos aí, 5 conceitos para um bom feedback. E hoje nós vamos falar sobre os conceitos, como usar esses conceitos, só que no período de experiência, que é um período bem delicado, é um período bem importante para a empresa e para o funcionário também. Uma coisa importante é lembrá-los que é o seguinte, o funcionário, quando ele chega, né, antes de falar qualquer coisa, essa live ela vai subir para o YouTube, tá bom? Então deixa o seu like, segue o nosso canal, para você continuar recebendo aí conteúdos também, como esse, tá? Então segue lá, deixa o like, deixa um comentário, tá bom? Porque eu vou subir essa live lá no YouTube, combinado? Bom, então o que é importante a gente primeiro entender? O funcionário, quando ele chega na empresa, quando ele é contratado, passou por todo aquele processo de entrevista, ele foi recrutado através ali do currículo, depois ele foi encontrado, né, pela empresa, foi achado pela empresa e agora ele está sendo contratado pela empresa. Então ele já passou por aquelas etapas, ele de fato já chega um pouco ali até temeroso, como me portar, como é que eu vou entender a cultura da empresa. Se você não teve um onboard considerável, que é aquela integração de funcionário bem assertiva, ele chega com um monte de dúvidas, ele vai chegar com um monte com pouquíssimo conhecimento da empresa. Ele pode até ter conhecimento de fora, do mercado, ou até do cargo que ele atuou, mas da empresa em si, ele chega com pouco conhecimento. Então, é de muita valia que você também olhe para esse funcionário com um olhar bem cauteloso, porque ele é novo na empresa, ele está com bastante dúvida, ele ainda não conhece os procedimentos, não conhece muito as diretrizes, a cultura da empresa. Então, pode ser que ele cometa erros, é natural que cometa erros, porque quem está chegando agora tem bastante dúvida e fica muito inseguro. Então, ele chega com bastante insegurança, né, querendo ali mostrar conhecimento, mostrar que sabe e pode até errar com isso. Mas algo que é importante, a empresa tomar conta desse funcionário nesse período tão delicado que é para ele e para a empresa, né? Uma das coisas que eu faço ainda com alguns clientes que eu atuo na avaliação de experiência, os feedbacks têm que ser mais constantes.
Porque assim, o primeiro período são 45 dias. Então você não deve deixar 45 dias para dar o primeiro feedback. Você passa por aquela fase de treinamento, então ele foi capacitado pela empresa, né? Então ele foi contratado, passou pela integração, conhece os recursos da empresa, conhece o que ele vai trabalhar, conhece o ambiente pelo qual ele vai trabalhar, ele vai estar inserido, e aí ele passa a trabalhar formalmente. Então essa fase primeira é uma fase de treinamento. Então ele ainda está em fase de treinamento, dúvidas que ele vai apresentar, sugestões que ele possa trazer do mercado que ele já trabalhou, ou de fora mesmo, erros que ele vai cometer nesse período que é muito natural. Passou dessa fase de treinamento que dura ali mais ou menos uns 15 dias. Ai, é muita coisa 15 dias. Gente, é uma pessoa nova chegando. Se você trabalha com critérios assim bem formalizados de trabalho, 15 dias ainda é pouco. Porque a gente sabe que piscou, amanhã já dá 15 dias, né? O tempo hoje tá muito nosso inimigo, né? Passa muito rápido. Então, se você não tomar conta aí do tempo, vai se passar 15 dias brincando e você não vai nem ter dado o primeiro feedback nele, né? Então, o ideal é que você faça ali um cronograma de datas do dia que ele chegou e do primeiro feedback que você vai aplicar, certo? Então, a gente tem a entrada do funcionário, depois você tem um período de treinamento desse funcionário. No treinamento, ele pode levantar várias dúvidas a qualquer momento. E você pode ir sanando com ele durante o treinamento. Pode ser que a sua empresa permita que você tire dúvidas no momento da dúvida. Possa ser que a sua empresa não permita que o funcionário pare o que está fazendo para poder ser ajustado. Então, o ideal é que você veja um horário bom para todo mundo para aplicar o feedback nele. Todo final do dia ou todo início da manhã, através de um e-mail, ele vai levantando as dúvidas que ele vai tendo, que ele vai apresentando num documento, e quando vocês conversarem, você já aplica, né? Tira as dúvidas dele, já aplica o feedback no que você acompanhou nesse período. Então, o ideal é que você trace uma estratégia para acompanhá-lo, perfeito? E aí, essa estratégia ela vai ser baseada no que ele está notando de dúvidas, né? Então, esse primeiro feedback que você vai aplicar vai ser primeiro comportamental. Então, você vai olhar o comportamento dele, atrasos, se ele chegou muito em cima da hora, se ele está conseguindo se relacionar com as pessoas, se ele já se achou na empresa, se ele está bem perdido ainda, né? Então, os primeiros 15 dias não é muito olhar o erro ou o acerto, porque isso você vai fazendo de acordo com o decorrer do dia, né? Mas os primeiros 15 dias é mais a parte comportamental, tá? Essa parte, assim, que você vai conhecê-lo, né? Tem gente que chega ali cravado, entra 8 horas, às 8h01 tá tomando café ainda no refeitório. Então, esse tipo de comportamento já vai explicar para ele que você já está acompanhando em 15 dias, perfeito? Então, comportamental e a fase do treinamento. Passou a fase do treinamento, você já começa a trazer também no feedback a parte técnica, porque ele já foi treinado, ele ficou 15 dias sendo acompanhado. Então, o ideal é que depois dessa fase técnica e dessa fase de treinamento, mais 15 dias entra a parte técnica, certo? Onde você vai avaliar, além do comportamento, claro que não tem como você não avaliar, mas mais agora tecnicamente. Erro de sistema, o que ele tem feito no dia a dia, dúvida de cliente, se ele está conseguindo sanar direito, se ele está preocupado em continuar sendo treinado, se ele está preocupado em ler o material para ele ficar mais entendido do assunto, se ele está fazendo corretamente, sei lá, vamos supor se é um caixa, se teve erro de caixa, erro de pagamento, ou se é um administrativo, se a planilha está correta, se ele está conseguindo fazer tudo certo na parte de DP, não importa o trabalho que ele for executar na tua empresa. O importante é você tomar conta nesses mais 15 dias, que já está finalizando 30,
para você verificar tecnicamente, tá? Porque os primeiros 15 dias, comportamental. Os outros 15, tecnicamente. Será que ele conseguiu absorver de fato o treinamento? Beleza. Passou aí 30 dias, você tem mais 15 dias para avaliá-lo. Nesse período de 30, começando os outros 15, você pode verificar o tipo de erro que ele tem cometido, certo? Para que você faça uma reciclagem com ele. Então você leva ele para uma sala novamente. Nessa sala que você leva ele, você começa a avaliar se precisa de uma reciclagem. Se aquele treinamento inicial dos primeiros 15 dias que você aplicou nele, se ele precisa ser refeito agora, se os erros dele continuam sendo constantes num único lugar ou da mesma maneira. Porque se você tá lá acompanhando nos 15 dias e você vê que ele tá sempre errando praticamente nas mesmas coisas, é porque de fato é uma dúvida que ele tem. Então o ideal é levá-lo para uma sala novamente e você entender se precisa levar ele para uma reciclagem, tá bom? Então você faz isso um dia no máximo 2, tá? E nesses próximos 13 dias, vamos colocar assim, você fez 15 comportamental, 15 tecnicamente, deu 2 dias de reciclagem, ou um dia e acompanhando o outro. Os 13 dias para frente é para você juntar tudo. Juntar o comportamento dele, juntar a parte técnica dele e juntar pós-reciclagem. Como ele absorveu tudo. E aí você vai medir se ele teve mais acertos do que erros, né? Se você conseguiu, no feedback agora com ele, avaliar e mostrar para ele, através de planilha mesmo de acompanhamento, olha, o teu comportamental tá show, você não tá chegando atrasado, você não tá faltando, você não faltou, você não chega atrasado, você chega antes da hora, toma o seu café certinho, entra na empresa no horário, tal horário, você está na sua posição de atendimento, show. Então isso é legal. A parte técnica, olha, eu consegui avaliar que você estava com muitas dúvidas nesses mais 15 dias, nesses 30 dias. E aí eu fiz uma reciclagem com você e vi que você absorveu bem a reciclagem, que as dúvidas que você tinha, os erros que você cometia, você cometeu menos nesses outros 45 dias. Você cometeu menos erros, sinal que você está vendo que a pessoa está usufruindo e, cara, ele gostou do que você fez para ele, absorveu a sua reciclagem, certo? Só que aí acontece o seguinte, você tem nesse período de 45 dias uma oportunidade de dar uma nova chance para mais 45. Ou então você tem a possibilidade de você rescindir os 45. Por que eu faria isso? Você faria isso se a parte comportamental dele estiver muito comprometida. Porque a parte técnica, você ainda pode ter 45 dias para avaliá-lo. Porque o comportamental dele tá legal. Então ele se deu bem com todo mundo, ele é bem falante, bem comunicativo, para o que precisa na realidade. Você conseguiu acompanhar ele nas avaliações, ele não chega atrasado, ele se deu bem com todo mundo, ok. Então a parte comportamental dele tá legal. Então você pode apenas prorrogar o treinamento por mais 45 dias. Agora, se o comportamental dele deixou a desejar nesse período, o ideal é que você não passe para mais 45. Porque a tendência é que a pessoa não vá melhorar, tá? A partir do primeiro feedback, então, o que a gente viu aqui, ó? Na avaliação de experiência, 3 feedbacks. O primeiro, comportamental, nos primeiros 15 dias. O segundo, tecnicamente, em mais 15 dias, certo? E o terceiro, juntando tudo, em mais 15 dias. Esses últimos 15 dias, que dá o 45, você só aplica o feedback se você for continuar com ele, tá? Se você tá vendo que tá
pegando um pouco aí, e você tá vendo que talvez você não vá prorrogar, não precisa dar esse último feedback em 45. Aí você adianta um pouco mais esse feedback para pelo menos 12 a 13 dias, tá bom? Perfeito? 12 não, 40, né? 40 dias. Fala 12 porque é os outros 15, mas 40 dias. Então, gente, o feedback da avaliação de experiência, ele é um pouquinho mais assim, mais direto. Ele tem que ser direto. Você não pode enrolar muito, você não tem muito tempo para enrolar. Você só tem 45 dias que você precisa olhar todos os pontos daquele colaborador, daquele funcionário, para ver se você consegue mantê-lo na empresa ou não. Então, você tem que ser muito direto, muito específico e muito oportuno. Por quê? A oportunidade que você tem é nesses períodos aí, a cada 15 dias. Mas não te impede também de você falar com ele outras vezes, tá? É que assim, nas minhas experiências que eu vejo pelas empresas pelo qual tenho passado, não funciona muito você aplicar feedback a cada 2, 3 dias. Porque a pessoa, ela nem amadureceu ainda, né? Quem tá com comportamento errado já vai mostrar para você logo de cara. Quem está com dificuldades de técnicas vai melhorando conforme você vai passando para ele as ideias, os feedbacks, as evolutivas. Então, você não precisa ficar aplicando feedback para ele a cada 2, 3 dias, porque é muito taxativo isso, tá? Então, na avaliação, você pode usar meios como uma avaliação de experiência, que é excelente, para você ir medindo esse profissional de acordo com esse período. 15, 15 e 15. E aí você prorrogou por mais 45 dias, certo? E aí o que acontece? Quais são os próximos feedback que você vai aplicar? Se você prorrogou, você deu 3 feedbacks já para ele, 15, 15 e 15, certo? E você prorrogou. Então agora você vai aplicar o próximo feedback nele em 30 dias de avaliação de experiência do novo período, tá? Então vamos supor que prorrogou hoje dia 5. Você conta mais 30 dias para frente e você dá o primeiro feedback para ele. Desse novo período, tá? O período anterior, você já deu feedback, já passou, você já até prorrogou a experiência dele. Então não vai juntar o que ele fez lá atrás, porque não tem mais valia. Então é da prorrogação mais 30 dias é o próximo feedback com esse funcionário. E aí você avalia a parte comportamental e a parte técnica. Principalmente o comportamento, tá? Porque o técnico, você pode dar uma nova reciclagem e ele pegar e ele aprender e ele surpreender você. Agora, a parte comportamental, atrasos, falta, má conduta, desrespeito, falta de empatia, falta de trabalho em equipe, isso é muito difícil você ir melhorando a pessoa em tão pouco tempo. Aí você tem que pagar para arriscar, né? Pagar para ver se ela vai melhorar, tá bom? Mas é isso. E mais 15 que finaliza os 90 dias de experiência. Se você for dar um contrato efetivo, né, um contrato sem indeterminado, você não precisa mais aplicar o próximo feedback. Você só vai prorrogar. Ou melhor, se você for desligar esse funcionário em 90 dias, você não precisa aplicar o último feedback, só desliga. Agora, se você for prorrogar, você aplica em mais 15 dias do segundo período, que finaliza os 45 do segundo período, o próximo feedback, tá? E aí, o outro é daqui a 3, 2 meses, 6 meses, de acordo com os critérios que você definiu aí na tua empresa, tá bom? Então, é assim que você acompanha o funcionário no período de experiência, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quem quiser pode deixar no chat aqui alguma dúvida. Estou à disposição para responder, tá? O importante é que você acompanhe ele de uma forma bem íntegra. Não precisa ser maçante esse acompanhamento. Não esquece que a pessoa que está chegando, ela está com bastante dúvida, ela está conhecendo a tua cultura, conhecendo você, conhecendo a tua empresa, uma empresa pequena.
uma empresa que ainda não tem muita coisa ainda definida, então ela tá conhecendo tudo, tá? Então, o ideal é que você aplique, então, esses feedbacks a cada 15 dias, pra a gente ter a certeza de que não faltou nada, de que você pegou todos os pontos, tanto comportamentalmente quanto tecnicamente, e você de fato passar esse novo candidato, esse novo colaborador de experiência, tendo a certeza de que você tá fazendo um bom negócio, tá? Tá fazendo uma boa coisa, né? Bom negócio parece que é produto, né? Mas tá fazendo uma boa coisa. Não tenha dúvidas, tá? Prorrogue, de fato, quando você tiver a certeza. Se você tá vendo que após todos esses feedbacks que você tá aplicando não tá dando resultado, não prorroga. Porque você vai ver que a tendência é só piorar, tá? As pessoas não melhoram, assim, elas já mostram com relação, 90 dias já é suficiente para mostrar quem é essa pessoa, tá bom? Bom, então eu agradeço, gente, muito obrigada por essa tarde comigo. Hoje a live foi mais rápida, mas agradeço a vocês imensamente por estarem me ouvindo. Eu tô à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Chama no direct, manda mensagem, eu tô aqui à disposição para atendê-los, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima segunda, 14 horas, uma nova live. Obrigada!